Benjamim, o filho amado de Jacó e o milagroso segredo da tribo transformadora. Revelações divinas. No terceiro ano de Joaquim, a terra de Canaã sofreu diante da severidade da fome, a qual se espalhava como um véu de desespero sobre o povo. Jacó, homem de coração partido, contemplava seu lar, onde as memórias da amada Raquel, mãe de Benjamim, ainda ecoavam. Ele havia escolhido um nome que representava a dor de sua perda, mas também uma graça em forma de esperança: Benjamim, filho da mão direita. Olhando para o pequeno, Jacó decidiu protegê-lo a todo custo, temendo que a tragédia se repetisse. A urgência da fome, no entanto, tornava as noites mais pesadas e os dias mais escuros. Assim, enquanto seus outros filhos se preparavam para ir ao Egito em busca de alimento, Jacó exclamou: "Não leveis o menino." Havia uma luta em seu coração, uma batalha entre a necessidade de sua família e a proteção do seu filho mais novo. Ele não poderia também perder Benjamim, não após a dor da perda de José, o filho amado que fora vendido por seus próprios irmãos. "Temos apenas um caminho, pai. Se não o formos, certamente morreremos", disseram os irmãos, com olhos carregados de culpa e temor. A fome tinha um poder inegável e, eventualmente, Jacó consentiu, não sem deixar escapar um pedido sincero: "Protegerai o menino, pois ele é a minha vida." No Egito, o destino os aguardava como um enigma sombrio. A figura de um poderoso oficial, José, pairava sobre eles. Difícil era entender que aquele que os observava era o irmão perdido, um homem cujos sonhos e esperanças se tornaram sombras em meio à turbulência da vida. Com a face oculta por detrás de uma majestade, José viu seus irmãos e uma dor de leite pulsou em seu peito. Mas o desejo de verificá-los era mais forte, e ele decidiu não se revelar inicialmente. "Por que trouxestes o menino?" ele questionou, sua voz ecoando autoritária no salão. Com o coração angustiado, o remorso estava impresso na face dos irmãos, pois a verdade do passado não se apagava. "Tememos pela segurança do nosso irmão mais novo", confessou um deles, a sinceridade do arrependimento travando sua voz. As palavras caíram pesadamente em José, que, em emoção, viu a chance de redenção. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A tensão aumentava, o futuro pendia no fio da balança. José, ali, decidiu que a presença de Benjamim não era apenas um teste de amor, mas o prenúncio de um plano divino em movimento. A palavra de Deus estava sendo tecida em meio à tragédia. A possibilidade de redenção não era somente para os irmãos, mas um chamado para toda uma nova geração e nação. Um novo capítulo começava a se desenrolar, em meio a alianças formadas na dor. Uma restauração inesperada estava prestes a ser revelada. O Egito, uma terra de privações, começava a reluzir com o potencial da esperança que os descaminhos da história podiam proporcionar. Ninguém sabia que o plano de Deus se revelaria mais glorioso do que a dor que a precedeu. E ali, em meio às incertezas e à fome, a história de Benjamim ainda não tinha terminado. Qual seria o propósito que Deus, em sua infinita sabedoria, tinha preparado para esta familiar e intrincada trama? Os irmãos de José, agora com o peso da culpa em seus corações, aguardavam a resposta do poderoso oficial. O ar no salão era denso, o silêncio ensurdecedor marcava a agonizante espera por um veredicto. José, ainda em seu disfarce, olhava atentamente para suas faces, carregadas de angústia e medo. Como uma sombra que se arrasta, sua memória de tempos melhores e de um amor fraternal perdido estava em um lugar distante, longínquo, pedindo por se manifestar. "Se vinde daqui, eu vos enviarei a Canaã", José declarou, sua voz firme, mas impede-se de revelar sua verdadeira identidade. "Quero que levem farinha para vossas casas, mas deixarei um dos vossos, como garantia. E se não trouxerdes a prova de que o menino está convosco, nunca mais vereis a minha face."
Com essas palavras, José lançava as sementes de um plano que Deus preparara em sua mente. Realmente, a diretriz de José trouxe um manto de adversidade e esperança ao mesmo tempo. O temor e o amor misturavam-se em seus corações, porque perder um irmão, o último laço que ligava a dor do passado, era insuportável. Assim, os irmãos se retiraram, levando uma bagagem de alimentos, mas também do lamento e do luto que se empoleirava em seus corações. Ao chegarem a Canaã, a presença imutável de Benjamim era uma luz na noite escura das lembranças. Jacó, embora aliviado pelo alimento, sentia a ansiedade pulsar, pois a ideia de perder outro filho tornava-se um pesadelo inevitável. Como podeis fazer isso a mim? Ele clamou, a voz quebrada de tanto sofrimento. Tereis de levar o menino. O caminho da dor tornava-se uma vereda do não querer, mas os destinos já estavam traçados por mãos invisíveis. O desejo de proteger Benjamim era grande, mas a necessidade era ainda maior. Os filhos de Jacó abandonaram o lar mais uma vez, agora munidos de promessas e remorsos. A jornada estava repleta de temor, mas algo soprava sobre eles uma esperança disfarçada de nuvens escuras. Quando chegaram novamente ao Egito, José, observando seu irmão, sentiu um golpe de emoções. Ele não podia suportar a ideia de continuar disfarçado. O amor brotava e ele estava prestes a romper as barreiras construídas pelo passado. No entanto, um novo teste aguardava cada um deles, e era um teste que não se poderia evitar. Após algumas interações carregadas de tensão e revelações sutis, José orquestrou uma trama mais elaborada, ocultando um cálice precioso entre os pertences de Benjamim. Assim, ele os acusou de roubo, e a fúria que invadiu a cena sentenciou que Benjamim deveria ser preso. Em meio ao turbilhão, a vida dos irmãos estava novamente à beira da desolação. Judá, lembrando-se do sofrimento do pai, mostrou-se resoluto. Se quiseres tirar-nos de nós, eu tomarei seu lugar, propôs com fervor. As palavras diante do poder de José carregavam um peso imensurável, a verdadeira essência da transformação começava a aparecer. Conforme a cena chegava ao clímax, algo profundo estava se desdobrando no espírito de José. O plano de Deus, que se manifestava em dor e provação, caminhava para um desfecho impensável. As ofertas de Judá e a disposição de sacrificar-se revelavam um amor que transcende a dor, um amor que pode restaurar o que o diabo tenta destruir. E ali, naquele momento, o véu do passado estava prestes a ser rasgado, a verdade grudando nas paredes do poder e do arrependimento. A revelação se aproximava como um sopro do Altíssimo. O clamor vai soar como um eco. Quem é verdadeiramente este filho da mão direita? Qual o destino que foi preparado para Benjamim neste plano majestoso de Deus? As chaves da redenção estavam guardadas nas profundezas do coração de cada um deles, e o propósito divino aguardava ser revelado. José não pôde conter a agitação em seu peito ao ouvir as palavras de Judá. O desejo de revelar-se a seus irmãos crescia como um fogo incandescente, mas as sombras do seu passado ainda lançavam uma sombra sobre a luz da esperança. Ele precisava entender até onde o remorso dos irmãos os havia levado e se a cumplicidade poderia ser restaurada. Virá ele, então, em meu lugar. José ponderou internamente, seu coração debatendo-se entre o impulso de se revelar e a necessidade de cumprir a vontade de Deus. A fúria por Benjamim ser retido e a solidariedade de Judá acenderam um novo tipo de amor em seu espírito, um amor que poderia curá-los de amargas memórias e quebrar as correntes do pecado. Que deve fazer um homem justo quando seu coração clama pela verdade? José murmurou para si mesmo. Ele precisava orar, buscar a face do Senhor que iluminara sua jornada até ali. O tempo parecia eterno, mas o desfecho dos conflitos anteriores se aproximava. Assim, José se afastou por um momento, isolando-se em um espaço reservado. Ele se prostrou diante de Deus, seus sentimentos desenfreados em uma súplica sincera. Ó Senhor, tu que conheces os segredos dos corações, revela-me o caminho a seguir. Eu reconheço que a dor do passado precisa ser desnudada, mas o que será que eles estão dispostos a sacrificar para a salvação de nosso irmão? Retornando ao salão, José estava com a resolução ferreira. Ele convocou todos para o seu lado, e seu olhar tornou-se impenetrável. Dizei-me, quem entre vós é o verdadeiro homem que levará o peso do pecado por seu irmão?
Se ainda há amor entre vós, então que façamos um teste final ao coração de cada um. As palavras pareciam ecoar nas paredes de pedra, envoltas em um mistério palpável. Os irmãos, perplexos, não podiam entender a mensagem que agora se formava. José os desafiou, assim como fostes encontrados culpados pelo cálice que foi oculto, que um de vós se apresente como remédio para o outro. Se o amor verdadeiro existir entre vós, há de haver um que esteja disposto a ser a resposta de Deus. Judá, transpassado por uma nova determinação, ergueu a voz. Meu senhor, se queres saber se honramos a vida deste menino, eu sou o culpado que aceita o peso do que fiz. Se é isso que o senhor deseja, então eu suplico que me faça o seu escravo livre o meu irmão de sua prisão. A intensidade da declaração sacudiu o ambiente. Naquele instante, não era apenas um homem que falava, mas um eco de gerações, um lamento ancestral que se transformava em um hino de redenção. José viu as lágrimas nos olhos de Judá, uma sinceridade esquecida que ele não esperava. Um imenso peso de culpa tinha sido despido à luz da fé e da entrega. E ao ouvir a súplica fervorosa de seu irmão, o coração de José finalmente se rendeu. Eu sou José, a quem vendestes para o Egito. A revelação brotou como uma cascata de bênçãos e confissão. Os rostos atônitos dos irmãos expressavam horror e incredulidade como poderiam ter traído um dos seus. Mas uma brisa espiritual começou a soprar através da sala, trazendo consigo um sentimento de perdão e renovação. O pequeno grupo de homens, que um dia se tornará uma sombra do que eram, agora começava a manifestar a luz de um futuro comum, restaurado. Não temais. Porque Deus me enviou diante de vós para preservar vidas, José declarou com autoridade. O que pretendestes para o mal, Deus transformou em bem, como prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Uma libertação começava a se erigir diante deles, um testemunho do poder redentor de Deus, que usou o desespero para trazer esperança. Permaneceu uma pergunta no ar, um novo gancho que ecoou ao longo da nova aliança. Quais proveitos estariam destinados a essa família agora unida? E como isso cumpriria a profecia de que um remanescente seria salvo para o cumprimento do propósito divino? As portas da providência de Deus estavam abertas, e o desdobramento do seu plano soberano ficava cada vez mais claro no horizonte luminoso da metade do Egito. José observou os rostos de seus irmãos, ainda atordoados pela revelação, e sentiu a intensidade do momento. A transformação em seus corações, embora nascesse do lamento e da culpa, estava prestes a fluir em um sopro de esperança. A sala, antes carregada de remorso, agora se tornava um templo de reconciliação e libertação. Vinde, aproximai-vos de mim, ele pediu, suavizando seu olhar. Os irmãos avançaram lentamente, temor e expectativa cruzando seus semblantes. José continuou, vede, eu sou o irmão que vendestes, mas não sou um homem amargurado. Eu compreendi a soberania de Deus nas minhas aflições e agora vejo que tudo aconteceu para que, neste tempo, muitos vivessem. Eles começaram a entender, mas as palavras do irmão abençoado soavam como um hino de redenção. Não sonegueis o que fizestes, porém, permiti que o perdão flua como um rio, porque em verdade, aqui está a minha mão estendida e o convite de Deus para uma nova aliança. Sua voz ressoou, firme e suave ao mesmo tempo, enquanto o amor divino preenchia a atmosfera daquela sala. Mas, o que faremos com a dor do passado? Perguntou Rubem, o primogênito, finalmente rompendo o silêncio constrangedor. Como poderemos apagar o que causamos? José, sentindo a profundidade da angústia de seu irmão, respondeu, o passado não se apaga, mas podemos usar nossa história para o bem. Em vez de encadearmos uns aos outros pela dor, podemos buscar a liberdade na verdade que Deus nos revela. Olhai o quanto o Senhor tem sido misericordioso. As emoções explodiram, e lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Judá, que agora se sentia livre da impiedosa carga da culpa. Ele se lançou aos pés de José, agradecendo a Deus por isso ter acontecido. Seus sonhos, meu irmão, não foram em vão. Eles são um cumprimento da profecia que falou ao nosso pai, disse Judá. Nossos sonhos, pois agora divinos, nos mostram que até mesmo as trevas do nosso passado podem iluminar o caminho da redenção. José acrescentou, reconhecendo a importância da providência divina em tudo aquilo. E neste momento de anseio e renovação,
José fez uma proposição radical: deixemos nosso passado ser o alicerce do nosso futuro. Que cada um de nós tome parte no chamado de Deus para salvar nosso povo. Vamos a Canaã, onde traremos nosso pai e toda a nossa família. O encanto da proposta encheu o coração dos irmãos de esperança. Enquanto a ideia se cristalizava em suas mentes, a alegria espontânea começou a tomar conta deles. O tempo de separar e esquecer parecia ter encerrado-se, e agora se abria um tempo de unidade e restauração. No entanto, alertou José, é crucial que cada um de nós mantenha a integridade do coração. Precisamos nos lembrar que a verdadeira essência do mandamento é amar e não trair. Cuidado com o que se originou entre nós. Enquanto suas palavras reverberavam, um silêncio profundo caiu sobre eles. A sala, antes repleta de tensão e remorso, agora ecoava promessas de restauração e novos começos. Os irmãos se abraçaram em comunhão, quebrando as correntes do passado, enquanto o futuro se desenhava diante deles, resplandecente de esperança. A memória do sofrimento ainda estava presente, mas iria agora servir como testemunho da soberania de Deus. José contemplou a cena, uma família, uma história, um plano divino em ação. Mas ele sentia que um mistério ainda pairava. E o que nós faremos quando nosso pai souber da verdade? O que será que Deus queria com tudo isso? As perguntas remanescem. Enquanto o sol se pôs além das colinas do Egito, um novo plano de Deus começava a revelar-se. A verdadeira prova de sua libertação ainda estava por vir. Quando a manhã seguinte amanheceu, José despertou com um novo espírito. O sol filtrava suas luzes através das cortinas da sua câmara. Era um dia diferente. Um dia marcado por um novo começo. Ele olhou para os irmãos, que ainda dormiam, exaustos pela carga emocional da noite anterior. A reconciliação era um presente divino, mas o que estava por vir exigiria ainda mais coragem e fé. José sabia que precisava preparar o retorno a Canaã, mas havia um peso ainda não resolvido. O irmão mais novo, Benjamim, era o foco de inquietação em seu coração. Como o pai reagiria ao ver Benjamim? A ausência desse filho amado, a quem ele também considerava, tinha sido uma ferida profunda que havia se alastrado na família. Ele ponderou sobre as palavras proféticas que estavam por se cumprir em suas vidas. O Senhor não havia falado a respeito das tribos de Israel? O papel de Benjamim, o filho da dor e da bênção, ainda não estava claro. Certa manhã não tardará em chegar quando a nossa família se reunirá completamente, disse José, para si mesmo, enquanto se vestia. Ele se apegou à certeza que seu coração ardia. Benjamim poderia ser a chave da restauração completa. Naquele momento, ele decidiu. É tempo de trazer Benjamim para perto. Com um gesto determinado, José chamou seus irmãos e compartilhou sua intenção. Vejamos nosso pai e levemos Benjamim de volta ao Egito. Que ele veja como o Senhor fez maravilhas em nossa vida. Como faremos isso, irmão? Questionou Judá, com um olhar de preocupação. Nosso pai já perdeu um filho. O que ele dirá quando souber que nos reencontramos com você? Precisamos levar a verdade com nós, mas revestidos de amor e esperança, respondeu José. Deus tem um plano de prosperidade e não de calamidade, e com certeza nossa história não termina na dor, mas sim em redenção. Através de orações fervorosas, pediu ao Senhor que ensinasse a eles como abordar Jacó. José sentia que para cada passo deles, haveria um empecilho, mas nesse vai e vem de emoções, a convicção da presença divina os cercava. Falarão sobre as bênçãos, sobre a maravilha que Deus criou a partir da ruína, e como mesmo na distância, a mão de Deus os guiara. Chegando ao lar de seu pai, eles se depararam com um silêncio pesado. A casa estava repleta de memórias da era do lamento. José recuou por um instante e lembrou-se dos dias de pranto, quando a história de suas vidas foi marcada pela traição e amargura. Ele respirou profundamente e presenteou a Jacó a verdade que poderia mudar tudo. Pai, sou eu, José. O filho que vendestes, ele começou, sua voz entrecortada pela emoção. Mesmo pensando que seria um momento de alegria, algo mais pairava no ar. Mas não venho sozinho. Trazemos boas novas. Aqui está Benjamim, e já visitamos os tesouros do Egito. Um olhar de incredulidade tomou conta do semblante de Jacó.
O coração de Jacó, quase explodindo de amor e dor, o envolveu em um turbilhão de emoções. Como pode ser? Não pode ser verdade. Seu clamor ressoou pela casa, uma sinfonia de desespero e alegria. Ainda assim, José sentia que algo maior estava em jogo. A festa estava apenas começando, e ele sabia que Deus estava preparando uma nova aliança. Ele olhou para o céu e buscou a confirmação que seu coração almejava, um plano sobrenatural que uniria não apenas a família, mas que perpetuaria gerações. No entanto, José murmurou, enquanto a tempestade emocional se acalmava em seu pai, a verdadeira transformação requer o mistério da aceitação e um passo de fé. O que Deus está prestes a revelar é mais do que podemos imaginar. E assim, no decurso da revelação de sua história, José sabia que o propósito da vida estava em constante movimento. O que parecia ter sido escrito nas estrelas poderia ser reescrito na graça divina. O santíssimo plano de Deus girava em torno de cada vida, e o próximo capítulo de sua jornada ainda aguardava os desdobramentos da soberania do Criador. Seriam as promessas divinas finalmente cumpridas? Qual seria o desfecho do destino de Israel? A história deles estava apenas começando. Um clima de expectativa pairava na casa de Jacó, enquanto as emoções duelavam em seu peito. Ele olhava para os rostos conhecidos de seus filhos, e o coração pulsava como se desejasse despertar das sombras do passado. José, o filho que ele acreditara perdido, agora estava ali, diante dele, como um farol de esperança. E Benjamim, que sempre teve a dualidade de ser o filho da dor, agora também era portador de uma bênção inexplicável. Venham, entrem para dentro, disse Jacó, sua voz um sopro tremulante entre lágrimas, como água brotando em meio à seca. Com um gesto, convidou os filhos a se reunirem em seu lar, enquanto sua mente tentava entender a magnitude daquele momento. Os irmãos de José se posicionaram, e tão logo o ambiente se aquietou, José decidiu que era hora de compartilhar o que realmente importava. Pai, eu sou o José, e o Senhor me fez governador do Egito. A terra está em guerra com a fome, mas o Senhor preparou um lugar seguro para nós. Aqui, encontrei prosperidade e serei o protetor de nossa família. As palavras de José ecoaram como uma profecia em um templo silencioso. O coração de Jacó chorava e se alegrava ao mesmo tempo. Contudo, uma inquietação invadia seu ser. Ele olhou para Benjamim, que estava ao seu lado, os olhos brilhando de incerteza e reverência. O futuro de Israel dependia deste momento mágico, e a respiração oprimia-o, como se o próprio Senhor estivesse testando sua fé. E enquanto as palavras de reconciliação fluíam entre eles, uma visão surgiu na mente de José. Ele se lembrou de um sonho, aqueles sonhos que seu pai também receberá, profecias seminais que marcaram sua vida. Benjamim, há um propósito divino em sua vida, assim como o meu. Vemos que o Senhor nos uniu e ainda temos um plano a cumprir. Você também será uma coluna na casa de Israel. Os irmãos de José se entreolharam, as incertezas ainda pairavam, mas haviam gradualmente se substituído por um renovado espírito de unidade. Afinal, era forjado na dor, na luta e na alegria que sua linha de família se tornará firme. A covena foi renovada diante da promessa divina. Ainda assim, a tensão permanecia. A voz de Jacó, rouca e cheia de emoção, cortou o ar. Como podemos confiar que este presente que nos é dado não seja apenas uma ilusão? O que acontecerá quando o dia escuro voltar a nos encontrar? José sentiu que a profundidade da questão necessitava de um foco maior. O Senhor já nos mostrou muitos sinais. A providência divina acompanha a nossa jornada. Veja, a história de nossos antepassados traz a certeza de que nenhuma separação e dor são o fim. O que o mundo pode parecer sombrio, em Deus há luz. E esta luz se acende quando caminhamos em fé. Enquanto José falava, um arrebatamento espiritual tomou conta do ambiente, como uma brisa suave que trazia a fragrância de sua província. Jacó observava com fervor enquanto a linha entre a dor e a alegria se dissipava. Precisamos ir ao Egito, João, vosso irmão nos enviou riquezas e enviará muito mais. Temos que começar a construção de nosso futuro, José concluiu, com uma chama ardendo em seu coração. Mas um novo desejo pulsou no coração de Jacó. E o que faremos a respeito da bênção sobre vocês?
Não podemos esquecer que a tribo de Benjamim deve ser especial, devemos buscar a direção de Deus. José pôs a mão no antebraço de Benjamim. Que o Senhor guie nossas decisões, pois sua vida será marcada pelas promessas que se concretizam. Estamos em um tempo de revelação e transformação. Assim, o clima de fervor e expectativa se intensificou. O que o Senhor estava prestes a revelar através de Benjamim era mais do que meros destinos entrelaçados, era o surgimento de uma nação, um novo chamado. José percebeu que o futuro não se limitava a seu próprio sonho, mas abrigava o propósito divino glorioso que se estenderia além de seu entendimento. Enquanto as vozes se elevavam em louvor e gratidão, uma sombra veio sobre o lar. Um pressentimento pairava no ar, a certeza de que uma nova etapa da história estava prestes a se desdobrar. O plano soberano de Deus girava em torno daquela noite e o destino de Israel começava a tomar forma. Mas quem estava de fato por trás da cena, preparado para intervir e reescrever as histórias de cada um deles? O que o Senhor desvelaria em breve na travessia da jornada que ainda não havia sido escrita? José sentia que novas provações e manifestações do amor de Deus estavam nas proximidades, e a verdadeira revelação apenas começaria a se alinhar diante de seus olhos. Enquanto a noite se vestia de estrelas em cima da terra de Canaã, um sereno silêncio preenchia o ambiente da tenda de Jacó. Contudo, dentro dele, uma turbulência emocional se desenrolava. A reunião dos filhos, que antes parecia um momento de alegria, agora trazia consigo um peso novo e inesperado. Ele sabia que a revelação de José era apenas a ponta do iceberg do que o Senhor tinha preparado. José, disse Jacó, sua voz tremendo levemente, o que devemos fazer a seguir? O Senhor nos deu uma nova oportunidade, mas como devemos proceder diante de tanta incerteza? José olhou para o pai, permitindo que a profundidade da pergunta ecoasse em seu coração. Ele sabia que a sabedoria de Jacó era sem igual, e que esse momento exigia mais do que apenas planos humanos. Pai, devemos buscar a presença do Senhor. Ele nos conduzirá a cada passo desta jornada. A fé será nossa persistentemente aliada. A casa ficou em um silêncio reverente, e cada um lembrava-se das promessas feitas a seus antepassados. As palavras de Abraão e Isaque ecoavam, uma herança que carregavam nos corações. A noite avançava, e assim também os planos de Deus. Entretanto, um pensamento perturbador atravessou a mente de Jacó. Ele se lembrou de como seus filhos se trataram uns aos outros no passado. Havia rivalidade, ciúmes, e uma ferida profunda que ainda não havia cicatrizado. Como posso garantir que tudo corredor apenas se sinta a bênção e a unidade? Os laços que foram quebrados ainda não foram restaurados plenamente, e a sombra do passado pode se erguer mais uma vez. Pai, precisamos deixar que essa nova aliança seja uma transformação. José não é mais um menino sonhador, mas um homem imbuído da sabedoria do Senhor, disse Rubens, o primogênito, com uma voz de determinação. Devemos aprender a perdoar e a confiar novamente. Cada um de nós carrega o peso de nossas escolhas. Na quietude da noite, todos concordaram. Era hora de se reunirem não apenas como irmãos, mas como uma comunidade estabelecida sob a graça e misericórdia de Deus. Olhares eram trocados, e a esperança começou a fluir dentro da tenda, como a luz da aurora que se aproxima. Em meio a essa transição de coração, algo incrível começou a acontecer. José, alinhando seu espírito ao de Gil, olhou para Benjamim, que permanecia calado em um canto. Irmão, o que sente neste momento? O que pesa em sua alma? A resposta de Benjamim foi de uma profundidade que surpreendeu todos. Eu sinto que minha vida é um chamado. O que se ergue em nós é maior do que nós mesmos. Sinto que estou sendo chamado para ser um portador da luz, como José se tornou. Contudo, é uma responsabilidade que carrego com temor. As palavras reverberaram como um eco celestial. Os irmãos de Benjamim sentiam que ele não estava sozinho nesta jornada. O peso do futuro da tribo de Israel estava sobre seus ombros, mas também era compartilhado por cada um ali presente. Como uma tocha acesa em meio à escuridão, um novo entendimento entrou na mente de todos. Se a unidade e o amor fossem verdadeiramente cultivados entre eles, poderiam se tornar o que Deus pretendia que fossem: uma nação santa, um povo escolhido, a luz das nações.
Enquanto falavam, no horizonte, uma nuvem escura se aproximava. Não era apenas uma nuvem de tempestade, mas também algo mais profundo, uma forma de aviso de que a adversidade estava a caminho. A sensação de que o Senhor estava preparando algo ainda maior não saía de suas mentes. Precisamos estar em oração, disse Jacó, com a voz firme enquanto se levantava. Os dias que estão por vir exigem a nossa união e confiança no Senhor. Ele nos enviará a proteção. E assim, sob as estrelas que brilhavam como testemunhas da aliança divina, eles se uniram em oração fervorosa, clamando por direção e força. Uma impressão sobrenatural de que algo grandioso estava prestes a se revelar dominava a atmosfera. Entretanto, na vastidão das terras de Canaã, uma sombra se alongava na direção do Egito, onde o destino crescente de cada um se entrelaçava com o futuro da nação. E assim, a história que ainda aguardava para ser contada parecia almejar uma nova revelação. Qual seria o papel de Benjamim neste grande plano? O que o Senhor preparava para desdobrar na terra do Egito? A oração fervorosa dos filhos de Jacó ecoou ao longo das gerações, enquanto o mistério da soberania divina se aproximava e o futuro de Israel aguardava ansioso por sua revelação. A alvorada rompeu o silêncio da noite, e a tenda de Jacó se encheu com os primeiros raios de sol que banhavam a terra de Canaã. As esperanças e ansiedades da noite anterior ainda pulsavam nos corações dos filhos, como um eco distante de um mistério a ser revelado. Jacó se levantou cedo, os pés pesando, não apenas pelo cansaço, mas pelo peso da responsabilidade. Ele sabia que o Senhor estava diante deles, mas a fragilidade dos laços entre seus filhos o inquietava. Assim que os irmãos se reuniram, o patriarca tomou um profundo fôlego para falar. Filhos, o que nos foi confiado é sagrado, e o caminho à frente pode ser cheio de provações. Benjamim, você sente a importância do seu chamado. Disse que sua vida é um chamado, explique mais, meu filho. Benjamim se sentiu encorajado pela preocupação do pai e pela presença de seus irmãos. Ele jorrou as palavras com fervor: sinto que cada um de nós ocupará um papel crucial na história que Deus está tecendo. Não é apenas sobre nós, mas sobre aqueles que virão. Essa unidade que buscamos não é uma escolha pessoal, mas um ato de obediência divina. Os irmãos ouviram atentamente, e o espírito de confiança começou a cultivar raízes mais profundas entre eles. A aura de tensão que outrora os separava, agora parecia estar sendo suavizada pela esperança e o propósito. Os ventos mudaram, trazendo a brisa do norte, e os olhos de Jacó se aqueceram ao recordar os feitos de seus antepassados. Ele disse: assim como Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, ele também falou a Isaque, não? De modo que as bênçãos não se limitavam a um só coração, mas eram para serem compartilhadas como um legado vivo. Então, José se adiantou, reafirmando: devemos nos preparar, não apenas como homens, mas como líderes da nação que o Senhor designou para nós. Cada um aqui é indispensável às promessas de Deus. Enquanto os filhos de Jacó tomavam coragem, o céu começou a escurecer novamente. Nuvens pesadas se acumulavam ao longe, e um presságio de que mudanças drásticas estavam por vir parecia pulsar no ar. A inquietação começou a voltar, e cada irmão compartilhava olhares de preocupação ao perceber que a tempestade não se limitava ao clima. É tempo de irmos ao altar do Senhor, sugeriu Rubens, pediremos sua proteção e direção, pois sabemos que em sua presença encontramos paz. Como uma resposta ao clamor deles, uma lembrança poderosa surgiu na mente de Jacó: os sonhos de José são mais que meras visões. E se a revelação que nos trouxe aqui é parte de um plano mais profundo? Ele se lembrou de como os sonhos previam não apenas as dificuldades, mas a salvação da família e, consequentemente, do povo eleito de Deus. O grupo caminhou juntos em direção ao altar que haviam erigido, e ali se uniram em oração fervorosa, clamor que ecoava das profundezas de suas almas. Cada um lembrou-se dos erros do passado e dos laços rasgados, pedindo ao Senhor que os ajuntasse novamente. Neste momento de intensa busca, enquanto a balança do céu carregava seus pesos, uma voz suave se fez ouvir, como um sussurro entre as árvores: estou começando um novo trabalho entre vocês, preparem-se, pois não é apenas uma transformação, mas uma designação.
As palavras reverberaram como um chamado, e uma convicção de que algo grandioso estava para ser revelado encheu o meio deles. Assim, como uma moldura de promessas submersas, eles se levantaram com a certeza crescente de que o futuro estava em suas mãos. O que o Senhor tinha guardado se tornava mais evidente, mas não sem luta e provação. A história estava se desdobrando, e o Egito se tornava o pano de fundo. A tempestade que se aproximava não era apenas um fenômeno natural. Era o prenúncio de um grande teste da fé e da unidade que eles estavam buscando. O que cada um deles enfrentaria nos dias vindouros seria determinante para cumprir o chamado que se erguia sobre a vida de Benjamim e de toda a nação. Qual seria a prova que os aguardava? E como cada um deles se tornaria? Não apenas um espectador, mas um agente ativo na realização dos planos de Deus? O clamor pela direção divina se intensificava, enquanto o futuro se desdobrava como um pergaminho esperando para ser lido. O som de trovões distantes começou a ecoar sobre as colinas de Canaã, como um prenúncio de dias desafiadores por vir. Jacó, ainda em oração, sentia a pressão crescente que envolvia os corações de seus filhos. O compromisso de se unirem em propósito se tornava cada vez mais vital, ao passo que o clima se tornava mais pesado. O patriarca levantou a voz, clamando: Senhor, não apenas tememos as tempestades que vêm, mas tememos também pelo que pode nos dividir. Que possamos ser como uma corda de 3 cordas, que não se quebra facilmente. E assim, cada irmão sentiu os riscos que ficavam mais evidentes. Judá, o mais velho, olhou para os olhos de Benjamim e disse: Irmão, você foi escolhido por Deus para algo grande. Nós, os mais velhos, devemos proteger não apenas você, mas também cuidar de nossa família. A unidade é nosso baluarte. Assim, cientes da necessidade de se manterem unidos, os filhos de Jacó se voltaram um para o outro, decidindo que não eram apenas os agentes de suas próprias histórias, mas que estavam entrelaçados na narrativa divina que se desenrolava diante deles. Enquanto isso, a escuridão se aproximava do céu, e a primeira gota de chuva caiu, como uma dádiva de Deus que caía sobre eles, embora trouxesse consigo um rastilho de ansiedade. A frente das barracas começou a se alagar, simbolizando a urgência da transformação que vinham buscando. O vento soprou forte, carregando consigo um murmúrio: preparem-se, pois o que está por vir os testará como jamais foram testados. Benjamim fechou os olhos e orou, e no silêncio da sua súplica, recebeu uma visão. Ele só uma grande mesa, repleta de alimento, e ao redor dela, sua família estava unida. Ele viu outras figuras, sombras que representavam os ídolos da pobreza e da traição, mas, acima de tudo, um ambiente de grande alegria e unidade. Quando abriu os olhos, percebeu que a luz da revelação tinha tocado seu espírito. Ele se levantou, ardendo de encanto e certeza, e compartilhou o que viu. Papai, vi uma mesa abundante onde nossa família se reunirá em unidade. Esse é o plano do Senhor para nós. Ele deseja que estejamos juntos, não separados. O clima tenso foi amolecido by suas palavras. Mas outra onda de dúvidas facilmente surgiu. Rubens olhou ao redor e viu os rostos de preocupação que ainda habitavam. Como podemos nos unir enquanto o egoísmo e a inveja ainda nos cercam? Indagou ele, com uma expressão de angústia que não passou despercebida. Nesse momento de introspecção, José se aproximou e, com uma voz tranquilizadora, disse: O que nos separa não pode prevalecer sobre a bondade que Deus plantou em nós. Ele já nos entregou a promessa através das visões que tive. É hora de deixarmos as amarguras do nosso passado e caminhar juntos em direção ao que Ele preparou, mesmo que seja em meio a densas trevas. As palavras de José penetraram os corações de seus irmãos como lanças de luz. O eco de sua verdade trouxe renovação, e a mudança começava a ser palpável entre eles. Contudo, os ventos ainda uivavam, e a tempestade que se aproximava poderia trazer consequências inesperadas. A chuva começou a cair, mas não como um castigo, era um sinal de purificação. Enquanto esta caía, eles se ajoelharam novamente ao redor do altar, e um apelo fervoroso subiu ao céu. Jacó liderou a oração, clamando por proteção e sabedoria, enquanto cada um de seus filhos oferecia suas preocupações, aliando nações ao seu coração e formando a única unidade que poderia prevalecer em meio à tempestade. Senhor, pediu Jacó,
que cada lágrima seja um testemunho de nossa devoção. Que através das tempestades na terra, possamos ser um farol de esperança não apenas para nós, mas para todos que nos observam. E no auge da súplica, uma luz irrompeu nas nuvens escuras. Era um sinal divino de que Deus estava com eles, preparando o caminho. Uma voz ecoou, profunda e serena, assim como prometi a Abraão, suas gerações verão a minha glória. Em meio a provas, manterei minha aliança. Bem-aventurados serão aqueles que confiarem em mim. Os filhos de Jacó levantaram seus olhos, cada um ciente que a jornada apenas começava. Eles eram parte de um plano que transcendia suas vidas individuais, um chamado para a unidade que se desdobrava no tempo. No entanto, a pergunta ainda pairava no ar: qual será o preço que eles terão que pagar para triunfar sobre as provações que vêm, e quão profundas seriam as feridas que poderiam testá-los? Assim, o verdadeiro teste os aguardava, e uma nova fase na história começava a ser escrita com cada passo que tomavam juntos. O que Deus revelaria em suas vidas agora dependeria de sua disposição em se unirem não só como irmãos, mas como uma família sob a bênção do Altíssimo. Na aurora de um novo dia, enquanto os ventos ainda uivavam e a chuva diminuía, Jacó e seus filhos estavam reunidos perto do altar que haviam erguido. Eles haviam enfrentado uma noite de tormenta, mas agora a luz do amanhecer começava a espelhar a esperança nas suas almas. O ambiente se tornará um santuário de promessas e renovações, onde cada lágrima se tornará uma oferta ao Senhor, e a união deles, uma arma poderosa contra os desafios que ainda estavam por vir. Filhos, Jacó começou, seu olhar varrendo os rostos de cada um deles. A jornada que temos pela frente não será fácil. O Senhor nos chamou para além de nossas próprias dores, e será necessária uma coragem que transcende o eu. O que se aproxima pode se manifestar como um teste de nossa fé, e devemos estar prontos. José, sentindo um peso sobre seus ombros, levantou a voz: Pai, o que o Senhor revelou em nossos corações é vital. Precisamos ser um só coração, amando-nos como Ele nos amou. A unidade entre nós será a chave para enfrentarmos qualquer adversidade. Se permanecermos divididos, seremos facilmente derrotados. À medida que falava, uma onda de convicção passava entre eles. Benjamim, observando com olhos vigilantes, sentiu a importância do momento. Ele se lembrou da visão que tivera, a mesa repleta de abundância e alegria. Irmãos, a visão que tive não é apenas uma esperança. É um chamado. Podemos ser a mesa onde famílias se reúnem para encontrar não apenas a comida, mas um propósito. O sucesso de nossa tribo não depende só de nós, mas da luz que podemos levar ao mundo. Amém, Benjamim! Exclamou Judá, seu coração aquecido pelas palavras do irmão mais novo. Devemos nos mover juntos, não como num caminho de egoísmo, mas como um exército que avança com fé. Cada passo que tomarmos em direção à unidade traz força ao Todo-Poderoso que nos orienta. Com essa determinação renovada, o grupo tomou um momento de silêncio, sua fé pulsando como um só. Dessa unidade de propósitos, os irmãos tomaram a decisão de caber em seus próprios papéis. Cada um se comprometeu a servir ao próximo, e a reconhecer que a dor do passado não precisa ser o que os define. Mas a consciência das dificuldades que estavam por vir se fazia presente e prevalecia na atmosfera. O céu ainda mostrava sinais de arrebatamento, nuvens pesadas sobre o horizonte ecoavam as palavras não ditas de Jacó. O que será que ainda nos aguarda? O que a tempestade representará em nossas vidas? Possivelmente algo que não esperamos, mas que será de grande significado, refletiu Rubem, com cuidado. Dons vêm acompanhados de provações, e é preciso que estejamos prontos para enfrentá-las unidos. Quando olhamos para o passado, percebi que o que nos dividiu foi a falta de entendimento. Precisamos estar prontos para aprender. Assim, sob as bênçãos da luz matinal, decidiram oferecer uma oração a Deus novamente, pedindo não apenas proteção, mas também discernimento para enfrentar a escuridão que estava por vir. Cada um dos filhos de Jacó clamou ao Senhor por sabedoria, que os guiasse nas decisões e os mantivesse na luz durante a escuridão. E Deus, que os ouvia, respondia com uma calma divina. Assim como eu estive convosco no Egito, estarei convosco no deserto, nas tempestades e nas vitórias. A unidade será sua força, e a fé, sua luz.
José levantou a cabeça, os olhos brilhando. Deixo a vocês um desafio, irmãos. O que nos unirá além de palavras, será a ação. Se desafiarmos uns aos outros a reagir como uma família nas dificuldades, seremos moldados pelo próprio poder de Deus. O que dizer, então, em preparação para as provações que vêm? Nesta nova expectativa, formaram um pacto de unidade e amor, se comprometendo a permanecer lado a lado. Juraram não apenas proteger uns aos outros, mas também buscar ajuda nas fraquezas e fortaleza na presença do outro. A conexão espiritual que começara a ser tecida se tornava palpável. Mas, enquanto se preparavam para a jornada, uma presença cautelosa pairava sobre eles. Os desafios não estavam apenas por vir, algo se movia nas sombras, tramando contra a unidade que estavam para construir. Apenas o tempo diria se a fortaleza que construíram se mostraria suficiente para enfrentar o que estava à frente. Que o Senhor ilumine nosso caminho e mesmo em trevas, nos guie até a luz, foi Jacó quem confortou a todos. A atmosfera carregada de oração se transformou em um clamor de esperança. Era um novo amanhecer, mas a continuidade da história acabava de ser escrita. Qual seria a forma que o Pai Celestial escolheria usar para transformar suas provações em um testemunho poderoso? Com novas perguntas pairando no ar e mistérios prestes a se desvelar, a jornada de Benjamim e da tribo de Israel continuava a se entrelaçar com a soberania e os desígnios de Deus. O que mais ele tinha guardado em seu plano divino?